seja muito bem-vindo ao Boletim Legislativo, nosso telejornal aqui da Câmara, feito para você ficar por dentro dos destaques do Legislativo, dos vereadores e também da nossa cidade. Bom, hoje vamos repercutir a alta nos casos de dengue no pós-carnaval e te ajudar a entender melhor os sintomas. Ainda vamos conversar com o Conselho Tutelar para saber como foi esse primeiro mês da nova gestão, além de homenagens. Isso mesmo, uma história de superação na vida e no esporte. Levou a Câmara de São José a conceder a medalha Cassiano Ricardo ao mestre Demétrio Silva. A proposta foi do vereador Marcelo Garcia como forma de valorizar as conquistas do mestre Demétrios. Há mais de 20 anos, ele fundou uma escola de Hapkido e tem sido exemplo para alunos e para a comunidade. Em cerimônia realizada no plenário da Câmara, foi outorgada a medalha Cassiano Ricardo em homenagem ao mestre Demétrio Silva, professor de Hapkido na cidade. A honraria é destinada a pessoas e instituições que contribuem com boas ações em São José dos Campos. A concessão da medalha foi iniciativa do vereador Marcelo Garcia. O parlamentar destacou o trabalho do mestre na academia em que dá aulas e os diversos projetos sociais que envolvem o esporte. E tenho certeza que todos que estão aqui, porque admiram esse trabalho do mestre, esse trabalho que ele já vem desenvolvendo já há alguns anos, e dizendo a você, Demétrios, que você é merecedor desse título, que com certeza você vai alcançar muito ainda na sua vida. Praticante do Hapkido desde jovem, Demétrios começou a ministrar aulas da arte marcial no final dos anos 1990, quando decidiu abrir uma academia própria, criando em 2000 a Escola Hapkido Oriental. E nesses 24 anos, muitos alunos começaram no esporte lá, como o Johnny e o Paulo Eduardo, que prestaram uma homenagem ao mestre Demétrios durante a cerimônia. Ser um mestre não requer apenas boa vontade. Requer conhecimento, disciplina e muita responsabilidade para com os alunos e a sociedade. E isso o mestre Demétrio Silva tem de sobra. Um cidadão de bem, cristão, altruísta, que luta pelas pessoas e por uma sociedade melhor e mais justa. Ele cuida de nós, ele está conosco e nós estamos com ele. Como a gente sempre diz, estamos juntos, Hapki, Kamsahamnida, é muito obrigado em coreano, Kamsahamnida. E é isso, mestre. Muito obrigado por tudo que você faz e por tudo que você vai fazer ainda. Muito emocionada, Regiane, irmã do homenageado, relembrou os momentos difíceis que a família e o mestre Demétrios enfrentaram durante a trajetória dele no Hapkido. E ele sempre foi o que não me deixou cair de verdade, assim. Quando eu não conseguia caminhar, ele me carregava das costas mesmo, do colo. Eu só tenho a agradecer ele, esse homem maravilhoso que ele se tornou. A secretária de Esporte e Qualidade de Vida de São José dos Campos, Kátia Riera Machado, também esteve presente na cerimônia e reforçou o trabalho feito durante os últimos 20 anos. O exemplo que você, e os seus mestres, os seus alunos, eles nos dão para a sociedade, são exemplos de respeito, de honestidade, de excelência e de formação de família. Esse é um valor que eu sei que você carrega, valor de família, e ele transmite isso para todos vocês. Ainda durante a sessão solene, alunos da Academia Hapkido Oriental fizeram uma apresentação da arte marcial e receberam um diploma em homenagem à dedicação e empenho durante as aulas. No final da cerimônia, após receber a medalha Cassiano Ricardo, o mestre Demétrio Silva não conteve as lágrimas, ao lembrar de todos os que ajudaram durante a trajetória nas artes marciais. Tudo na vida se ganha com dignidade, com respeito, né? Acho que todo mundo não quer fazer coisa errada ou não. Ele quer ter dignidade. Eu acho que essa palavra é importantíssima. Acho que todos aqui, né? Falando dos meus primos aqui, meus primos é tudo para mim, né? Ele fala que é primo, né? Fala que é irmão, meu primo Jorginho aqui, né? A gente fala aqui, Tiago, que não deu para vir, né? Garra, dedicação, vontade em querer vencer e Hapkido e Hapki! Hapki! Hapkido! Kamsahamnida a todos, Kamsahamnida.
neste mês, uma campanha nacional alerta sobre os sintomas e tratamento de uma doença séria, silenciosa e que não escolhe idade, a leucemia. Além do diagnóstico precoce, a comunidade médica tem buscado incentivar a doação de medula óssea, já que essa pode ser a única condição de cura para muitos pacientes. E para que essa mensagem chegue a mais pessoas, o mês de fevereiro ganhou a cor laranja. É a campanha Fevereiro Laranja. Depois que teve Covid, Kleber continuou com episódios de febre e achou que o sintoma ainda fazia parte do quadro. O problema persistiu por 4 meses, até que uma forte dor nas pernas mostrou que algo não ia bem. Foi quando ele descobriu a leucemia. E assim, eu nunca imaginei, né? Até que um dia eu tive uma dor bem forte na minha perna. Aí eu procurei o médico e ele fez um hemograma. Aí no hemograma foi constatado que era a leucemia. No Brasil, 11.000 pacientes são diagnosticados por ano com leucemia, que pode se manifestar de forma aguda ou crônica. A leucemia é o câncer do sangue. Ocorre uma alteração no DNA dessas células, né, que são os leucócitos, e ocorre uma multiplicação desordenada desses leucócitos. Existem 2 grandes grupos de leucemias: as leucemias agudas, onde o desenvolvimento dos sintomas é muito rápido, e as leucemias crônicas, que duram meses ou anos. Dados do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, revelam que em 2019 o país registrou 7.370 mortes pela doença. No caso da leucemia crônica, as chances de cura são bastante altas, podem chegar a 83%, quando o paciente descobre a doença logo no início. Por isso é importante dar atenção aos primeiros sinais que o corpo apresenta. E a campanha Fevereiro Laranja existe exatamente para alertar a população sobre o que é a leucemia e quais são os principais sintomas. O paciente vai ter uma anemia, vai ter um cansaço, uma fraqueza, uma redução do número de plaquetas. O paciente pode ter sangramentos gengivais, manchas roxas pelo corpo. Também você pode ter um aumento de ínguas na região do pescoço, da axila, na região do tórax, do abdômen, um aumento do volume abdominal, febre. Tá? Infecções de repetição, dores ósseas é muito comum, porque a medula óssea ela fica dentro do osso, então você tem uma expansão dessa medula óssea, então os pacientes podem ter dor na bacia, dor na coluna. Antes de receber o diagnóstico, o Kleber nem imaginava que o cansaço que vinha sentindo era a consequência da leucemia. Depois que eu fui diagnosticado, que eu vi que eu já vinha tendo sinais da doença, mas eu não dava importância, porque para mim era coisa normal do dia a dia. Então, depois que eu fui diagnosticado, eu vi que já vinha tendo, que era cansaço, febre, e aí foi tudo ligado à doença. Mas eu não dei importância, né, que pensei que não era nada. O principal exame para confirmar a suspeita da doença é o hemograma. Quando positivo, o resultado apresenta alterações na contagem de plaquetas, glóbulos brancos e vermelhos. O tratamento indicado varia de acordo com o tipo de leucemia. E a Câmara de São José também apoia a campanha Fevereiro Laranja. Para os vereadores, o trabalho educativo reforça a importância de procurar ajuda médica, o que pode salvar vidas. Outra cobrança dos parlamentares é pela garantia de tratamento na rede pública. As campanhas ajudam muito a conscientização, um olhar diferenciado de uma enfermeira, de um técnico e tudo mais. Então, por isso que é fundamental a divulgação. Kleber acaba de começar a quimioterapia e se prepara para deixar a doença no passado. Agora eu estou na fase de manutenção, né? Meu tratamento dura 3 anos, já estou 2 anos e meio no tratamento e graças a Deus está tudo bem. E agora vamos falar de emprego para você que está em busca de uma recolocação. Agora é a hora, hein? É só ficar de olho na nossa agenda de serviços com as oportunidades de trabalho disponíveis aqui em São José. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para ajudante de acabamento de fundição, ajudante de obras, ajudante de serralheiro, atendente do setor de frios e laticínios, auxiliar de armazenamento, auxiliar de cozinha, auxiliar de desenvolvimento infantil, auxiliar de escritório,
auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de mecânico de automóveis, auxiliar de pessoal, azulejista, caminhoneiro carreteiro, chefe de serviço de limpeza, cuidador de idosos, eletricista, eletricista de instalações de veículos automotores, empregado doméstico diarista, encarregado de equipe de conservação de vias permanentes, esteticista corporal, fiscal de prevenção de perdas, instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança, instalador reparador de linhas telefônicas e telegráficas, jardineiro, mecânico de automóvel, mecânico de manutenção de compressores de ar, mecânico de manutenção de máquina industrial, mecânico de motor a diesel, montador de estruturas metálicas, motorista carreteiro, operador de caixa, operador de compressor de ar, operador de máquinas de construção civil e mineração, operador de teleatendimento, operador de vendas para lojas, pedagogo, pedreiro, pintor de veículos, representante comercial, serralheiro, técnico em manutenção de máquinas, tratorista, operador de roçadeira, vendedor interno e vistoriador veicular. Ainda há vagas para pessoa com deficiência no cargo de operador de telemarketing. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT, levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Bom, e já passamos da metade de fevereiro e um assunto continua a preocupar as autoridades: a alta nos casos de dengue. Aqui no Brasil, 3 estados e o Distrito Federal já decretaram situação de emergência e o Ministério da Saúde apontou que o total de notificações passa de 500 mil. Em São José, a situação não é diferente. Só em janeiro foram mais de 700 casos. Nesse momento é importante conhecer os sintomas da doença para também saber como procurar ajuda. A Câmara tem cobrado medidas de prevenção. 2024 começou com alta nos casos de dengue. Só no primeiro mês do ano foram mais de 260 mil registrados no Brasil, número 4 vezes maior do que em janeiro de 2023. Em São José, segundo dados do DataSUS, foram 764 notificações, aumento de mais de 1000%. É uma doença causada por um vírus, então ela é uma virose, como também a gripe é uma virose, a Covid é uma virose, né? Mas ela é uma virose que tem a característica de ser transmitida através da picada de um mosquito, especificamente o mosquito Aedes aegypti, que é um mosquito muito comum praticamente em todas as áreas urbanas do Brasil. É muito importante você saber como está a situação da sua comunidade. Se no seu bairro está tendo vários casos de dengue, de repente você começa a ter febre, dor no corpo, isso aumenta muito a chance daquilo que você está tendo ser dengue também. Para o infectologista, essa alta se deve a diversos fatores. Um deles é o clima. Calor intenso e chuva favorecem a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença. A questão das mudanças climáticas, da gente estar vivendo já uma situação de um calor acima da média desde setembro do ano passado, né, com muita chuva, e isso favorece muito a replicação do mosquito. A Carol teve dengue e precisou ficar 2 dias internada. Os sintomas iniciais foram febre e mal-estar, mas logo começou a dor nos olhos e a doença foi diagnosticada. Esse sintoma já falei, é dengue. Aí foi onde eu comentei com o médico, né? Ele falou, não, vamos fazer todos os exames. E foi onde deu a dengue. Como a dengue se assemelha a uma virose, os sintomas podem ser confundidos com outras doenças. Por isso, é preciso ficar atento aos sintomas, principalmente aqueles bem específicos do vírus, como dor atrás dos olhos e manchas vermelhas pelo corpo. A dengue não costuma dar sintomas respiratórios, tipo espirros, coriza, dor de garganta, tosse. Essa é uma característica das viroses que acometem as vias respiratórias e, em geral, são transmitidas através do ar contaminado, né? A dengue já começa com uma dor no corpo importante, dor articular, essa dor de cabeça, essa dor em torno dos olhos é bastante característica. E às vezes aparece também o que a gente chama de um rash, que é algumas pintinhas vermelhas no corpo, também é característica de dengue. E atenção!
Ao primeiro sinal da doença, nada de se automedicar. Alguns remédios são contraindicados em casos de suspeita de dengue. Antes de qualquer atitude, procure um médico. Se você for tomar um medicamento sintomático, você deve dar preferência a dipirona e paracetamol, que são os medicamentos que estão indicados para diminuir aqueles sintomas ruins de um quadro de dengue. Uma outra alternativa para combater a alta no número de casos de dengue é a vacina. Mas aqui em São José dos Campos ela ainda não foi incluída no calendário vacinal da rede pública. Enquanto a nossa cidade está fora da lista, o jeito é focar nas ações de prevenção. A vacina é muito importante, mas a gente não pode só se fiar na vacina como estratégia de prevenção. A gente tem que lembrar que a gente lida com a dengue muito antes de surgir essa vacina. Então, a gente já sabe algumas coisas. A gente sabe que a gente tem que usar repelente, especialmente durante o dia, né? Que o mosquito da dengue ele ataca mais de dia do que à noite. A gente sabe que a gente tem que ficar atento à nossa comunidade, ao nosso bairro, para saber se estão havendo casos de dengue. A alta no número de casos tem sido acompanhada com preocupação pela Câmara, que tem cobrado políticas públicas e ações efetivas das autoridades. Segundo os vereadores, o Legislativo também vai cobrar do governo o envio de vacinas para a região. O governo federal que ele consiga também aumentar essa distribuição, não só para poucas cidades que foram contempladas, né, porque a produção que ele conseguiu comprar foi pouco, não deu para todo mundo, mas que ele faça a sua parte também, injetando dinheiro no Butantan para acelerar essa nossa vacina da dengue, que eu acho que, infelizmente, nós estamos aí à beira de outra calamidade de saúde pública. Outro caminho apontado pelos parlamentares é a conscientização dos moradores, a partir de campanhas educativas. Eu acho que tem o problema de dentro do muro das pessoas, dos moradores, a responsabilidade dos moradores e a responsabilidade do poder público. Eu acho que tem que fazer uma força-tarefa para que todos caminhem na mesma direção para acabar com esse abençoado desse mosquito. A Carol passou pela dengue, não deseja isso para ninguém. Sabe que a doença é séria e por isso pede a colaboração de todos nos cuidados preventivos. Eu pensei assim, nunca vai acontecer comigo, mas eu paguei com a minha língua, né? E falo pra você, nunca mais eu quero passar por isso. E meu recado é, gente, toma cuidado, olha o quintal, se precisar, olha de novo, porque é sério. É uma doença que eu não quero passar nunca mais. E a gente continua a falar de saúde, mas agora com dicas de bem-estar e cuidados essenciais para você buscar uma vida saudável. São as nossas pílulas de saúde que você confere toda terça-feira. E vamos ver o que os nossos especialistas parceiros prepararam para a gente? Meu nome é Laís Toledo, eu sou médica do esporte e do exercício e hoje vim trazer aqui para vocês um esclarecimento sobre quais os riscos que você está se expondo em caso de ser uma pessoa sedentária. O primeiro risco, né, e o mais perigoso e o mais preocupante realmente é a questão das doenças cardiovasculares, porque são as doenças que levam a gente a um risco de vida, né, a uma morte. Então, obviamente, elas são muito preocupantes. Quais são eles? A questão de risco de doença cardiovascular, então você aumenta o risco de um colesterol elevado, isso pode predispor você a ter um infarto, a ter um AVC, um derrame, né? Então isso é a preocupação maior. Porém, a gente tem associado as questões também metabólicas. O que seriam as doenças metabólicas? Por exemplo, um diabetes. Então você ser sedentário, você aumenta o risco de você ter diabetes. Por último, uma coisa muito importante e muito legal de falar, mesmo que você não tenha nenhum risco aumentado de ter doenças cardiovasculares ou metabólicas, o simples fato de você ser sedentário ao longo da sua vida pode te trazer um envelhecimento muito limitado, ou seja, diminuir muito a sua capacidade de ser independente. E quem gosta de depender de alguém para, por exemplo, ir até o banheiro? Ninguém. Então, assim, se você quer prevenir envelhecer independente, saudável, faça exercício, comece agora. Pessoal, os novos conselheiros tutelares de São José tomaram posse em janeiro e a gente foi apurar como foi esse primeiro mês de atividades e também as expectativas no trabalho. Cabe ao conselho assegurar os direitos da criança e dos adolescentes e eles têm um desafio, porque no país, nos últimos anos, cresceu o número de abusos, maus tratos e abandono de jovens e crianças. A Carolina e o Vinícius são 2 dos 7 conselheiros que estão no primeiro mandato no Conselho Tutelar.
A posse foi em janeiro e agora, passado pouco mais de um mês, já estão mais adaptados à rotina do cargo, que, segundo eles, é uma grande responsabilidade. Para minha vida como pessoa que atua, né, com criança e adolescente já há um bom tempo, como profissional de educação física, e tem sido único, tem sido assim um grande aprendizado. Em São José, a equipe conta com 15 conselheiros que foram eleitos em outubro do ano passado. O mandato é acompanhado por capacitação e todos os conselheiros recebem cursos e treinamentos. A gente já teve uma primeira capacitação antes da posse, né, específica para conselho tutelar, e agora a gente está tendo uma capacitação de rede. E as minhas expectativas são muito grandes em relação a essa capacitação, por conta da gente conhecer, não só conhecer o fluxo de atendimento, todos os fluxos que a gente tem, mas de ter uma aproximação junto à rede. A atuação do Conselho Tutelar Joseense é dividida por região, Sul, Leste e Central. A divisão serve para atender melhor a demanda de toda a cidade. Apesar de funcionar para atendimentos de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde, o Conselho Tutelar está ativo 24 horas por dia. Todos os fins de semana, feriados e horários noturnos contam com conselheiros de plantão, que podem ser acionados por autoridades, agentes de segurança, hospitais e pelos próprios moradores. O Vinícius, a Carol e os demais conselheiros em primeiro mandato já estão incluídos nas escalas. A gente se divide em atendimento de balcão, em atendimento de notificação e plantão. Então, a gente ainda faz um dia de plantão, recebendo tudo aquilo que a gente recebe através do Disque 100, né? E, além disso, no próprio telefone do Conselho Tutelar chegam denúncias também, através do e-mail chegam denúncias. Então, um dia de plantão a gente faz só para receber, só para essas demandas. E, além disso, a gente ainda tem o sobreaviso. Então, a cidade ela sempre tem um conselheiro tutelar de prontidão. E a chegada dos novos conselheiros é vista como positiva pelos veteranos. Afinal, o objetivo de todos é o mesmo: garantir os direitos das crianças e dos adolescentes. O Rogério é um conselheiro veterano. Além de destacar a inovação no conselho, ele diz que o principal desafio dos novatos é contribuir com melhorias nas políticas públicas de proteção e defesa das crianças e adolescentes. Essa renovação ela é muito importante, né? E ela é muito bem-vinda, porque ajuda a oxigenar os integrantes da rede de proteção. Né? O Conselho Tutelar é um órgão que não para, um órgão ativo, um órgão vivo, né? Trabalha 24 horas, então essa renovação ela é muito bem-vinda. Estamos, nós veteranos, à medida do possível, auxiliando os novos que chegaram para garantir a continuidade do serviço sem nenhum prejuízo para a população. A Câmara acompanha de perto o serviço do Conselho Tutelar e entende que o órgão é de extrema importância para dar suporte às famílias da cidade. O Conselho Tutelar não é só importante como necessário. Né? É ele que garante que os direitos das crianças e dos adolescentes sejam cumpridos. Então, tem muita demanda, tem muito trabalho. Eu tenho certeza que os conselheiros que entraram e os que já estavam lá e continuaram, trabalham no limite máximo. E aqui na Câmara, a gente tem que pressionar cada vez mais o poder público, a prefeitura, para que tenha mais conselhos, que tenha mais conselheiros, para que esse serviço seja ampliado e atendido da melhor maneira possível. Mesmo ainda no começo do mandato, que tem a duração de 4 anos, a esperança de uma boa gestão anima o Vinícius e a Carol nesta jornada em busca de dias melhores para crianças e jovens. Eu tenho me deparado com alguns ciclos de violência, então aquilo que vai passando de pai para filho, para neto, e eu gostaria muito de conseguir, com o apoio da rede, porque a gente não consegue trabalhar sozinho aqui, né, quebrar esses ciclos de violência. E a gente tem, com bastante carinho, com bastante atenção, tentado se conectar e aprender o máximo, para que a gente possa atuar com bastante eficácia naquilo que é o primórdio do conselheiro tutelar, que é zelar e proteger o direito da criança e do adolescente. E além do conselho, que vai fiscalizar crimes e outros abusos contra crianças e adolescentes, como a gente viu na reportagem,
Um outro instrumento é fundamental na garantia dos direitos das crianças e jovens, que é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele é um conjunto de normas e regras de proteção do público infantil que precisa ter a infância protegida e respeitada. Quem explica mais a fundo para a gente sobre esse tema é o repórter João Delfino, que está lá no Conselho Tutelar. João, boa tarde. Oi, Guerra, boa tarde. Hoje um assunto muito importante aqui no Boletim. Nós vamos falar com o Marco Aurélio, ele é conselheiro aqui do Conselho Tutelar. Nós estamos aqui no Conselho Tutelar da região Sul e vamos falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos então falar aqui com o Marco Aurélio. Boa tarde, Marco Aurélio. Vamos falar então sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? O que é esse estatuto, qual que é a sua importância, a forma de atuação dele na nossa sociedade? Boa tarde a você que veio aqui conversar com a gente hoje no Conselho Tutelar Sul, aos nossos ouvintes que estão acompanhando a TV Câmara. Falar de um assunto muito importante, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que em 2024 vai completar 34 anos de existência. É um conjunto de leis, de artigos, que vão falar sobre duas coisas importantes. Primeiro, são os direitos que todas as crianças e adolescentes têm, né, no nosso país, direito à educação, direito à convivência familiar e comunitária, como esse direito tem que acontecer na vida dessas crianças e adolescentes, e o outro lado é a responsabilização todas as vezes que o direito é violado, seja pelo poder público, seja pela sociedade, pela família ou pela própria conduta da criança e adolescente. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente ele traz um novo marco na história do país. E é uma lei que ela vem acontecendo todos os anos. Recentemente, nós tivemos algumas mudanças para garantir que a violência sexual ela seja melhor apurada e responsabilizada, quem comete esse crime contra criança e adolescente. Ela vem algumas mudanças, como vem a Lei Henri Borel, que trata sobre a violência doméstica contra criança e adolescente. Então, é uma lei que ela está em constante mudança, que, de fato, ela acontece no dia a dia das crianças e adolescentes. E dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente vem a figura do Conselho Tutelar, do Conselheiro Tutelar, que é para garantir que esta lei, que esse direito, que a responsabilização pela violação desse direito, de fato, aconteça no dia a dia das crianças e adolescentes. E como que a gente pode ver o ECA atuando na prática, né? Como que aquele munícipe, aquela pessoa, aquele cidadão pode ver que o direito da criança ou do adolescente está sendo violado e quais são os canais de denúncia, para quem ela tem que denunciar, como que ela pode fazer isso? Isso é uma pergunta muito importante, porque muitas das vezes a gente vê avaliações muito negativas sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, que fala que é uma lei que veio para passar a mão na cabeça de criança e adolescente, sendo que, na verdade, não tem nada disso. É uma legislação muito séria, muito complexa, e ela, no dia a dia, precisa da participação da sociedade. E como é que as famílias fazem essa denúncia? A gente tem os espaços das escolas, da Fundais, que a criança ela pode relatar nesses espaços. E a escola, a Fundais, vai comunicar o Conselho Tutelar, ou através dos canais oficiais. Nós temos o Disque 100, que é nacional. Então, uma pessoa que quer fazer uma denúncia, ela pode fazer essa denúncia, vai chegar ao conhecimento do Conselho Tutelar e pode garantir até para o denunciante o anonimato, porque muitas das vezes é um vizinho, é um familiar que está fazendo aquela denúncia e ele não quer se expor, então é permitido também. Em São José dos Campos, nós temos também o canal 156, onde a pessoa pode fazer uma denúncia e a gente vai atuar posteriormente. Agora, tem aqueles casos da situação que está acontecendo naquele momento. Então, naquele momento, está acontecendo a violência. Então, o Conselho Tutelar ele pode ser acionado através dos órgãos de segurança pública, ou pelo 190, que é a polícia, ou através do 153, que é da Guarda Municipal aqui da nossa cidade. Então, são esses os canais que a gente tem disponível, que as pessoas possam denunciar todo tipo de violência contra criança e adolescente, para que o Conselho Tutelar possa atuar. Isso aí, obrigado, Marco Aurélio, pelas informações. Pois bem, sempre muito importante a população ficar de olho, e aí estão os canais de denúncia para que todo mundo possa fazer a sua parte. Contigo aí no estúdio, Guerra. Importante mesmo, João, muito obrigado. Pessoal, realmente, viu, mais que necessário num país como o nosso, que ainda registra casos de abuso contra crianças e adolescentes, a gente fazer valer as leis de proteção. Será que vem chuva forte por aí, hein? Vamos ver na previsão do tempo para a tarde de hoje, também amanhã, quarta-feira.
Nesta terça-feira, o sol se esconde entre muitas nuvens. Há grande chance de pancadas de chuva a qualquer momento. Apesar disso, a temperatura permanece amena. A máxima é de 28 graus e a mínima de 19. Amanhã, quarta-feira, o tempo também será nublado e deve chover. A máxima esperada é de 26 graus e a mínima de 20. E pessoal, chegou ao fim o Boletim Legislativo desta terça. Eu agradeço pela sua companhia e, claro, te convido também para acompanhar o Boletim de amanhã, sempre com muita informação para você. Aqui na tela estão as nossas redes sociais, então vai lá, acompanhe nosso trabalho também pelo computador e pelo celular. Tem conteúdo especial esperando você, hein, lá, @TV Câmara SJC. Não esquece. Uma ótima tarde para você e até amanhã.